Meus amigos, como vão lá? Boa noite, boas. Hoje é segunda-feira, 28 de setembro de 2020, nosso encontro de número 96, e vamos recordar alguma coisa do que já havíamos visto. Nós falamos sobre processos gerais do método, colocamos em questionamento análise e síntese, colocamos que a análise e a síntese visam estabelecer relações. Falamos sobre análise e síntese experimentais e falamos sobre análise e sínteses racionais. Vamos fazer uma parte aqui, embora seja também uma revisão, e falar um pouco mais de Descartes. Ele toma como ponto de partida a universalidade da razão, da qual todos os homens participam, e identifica no intelecto, em sua pureza, duas faculdades essenciais, a intuição e a dedução. Na intuição, podemos ter imediatamente presentes no espírito as ideias claras, perfeitamente determinadas, e as ideias distintas, simples e irredutíveis. E na dedução, descobrimos conjuntos de verdades ordenadas racionalmente. O ponto de partida de Descartes é uma crítica radical a todo o saber humano, por meio do exercício voluntário, metódico e provisório da dúvida, pela qual suspendemos o juízo acerca de tudo que desperta em nós a menor suspeita de incerteza. Levando esse exercício às últimas consequências, a dúvida estende-se à realidade das coisas sensíveis e aos princípios da ciência universal. Penso, logo existo. O exercício da dúvida detém-se na existência do sujeito pensante, definido como substância imaterial e necessário por autoevidência, pressuposto pelo próprio ato de duvidar. Essa evidência foi expressa pela forma eu penso, logo existo. A proposição equivale à afirmação eu sou uma substância pensante. Representa não só o primado idealista do pensamento sobre a realidade e o fundamento da distinção entre a alma e o corpo, mas também a afirmação irredutível da intuição clara e distinta como faculdade da razão. Para Descartes, uma ideia não é um arquétipo subsistente no intelecto divino, mas uma forma de um pensamento pela qual o próprio pensamento tem consciência de si mesmo de maneira imediata. É importante ter isso bem claro. Quanto ao cogito, ele é verdadeiro somente em cada um dos instantes em que é afirmado, mas a conservação e continuidade do sujeito pensante é garantida pela criação contínua ou ato incessante de Deus. Então, como eu coloquei antes, tudo isso vai gerar uma série de questionamentos, então é interessante que a gente não tenha nenhum tipo de dúvida aqui. Devemos ter, sim, claro, para poder partir dela rumo às certezas, né? Descartes procurou mostrar a fecundidade de suas ideias aplicando-as aos diversos campos da ciência. Então, ele criou um método para compreender a realidade. Ele concebia o universo como um mecanismo gigantesco e os organismos vivos como autônomos complexos. Aqui, pessoal, vamos fazer uma parte dentro de uma parte e falar sobre óptica ou ótica, segundo alguns dicionários. É o ramo da física que estuda os fenômenos que têm como causa determinante a energia radiante, luz. Só que no dicionário Caldas Aulet, óptica é a parte da física que trata da luz e dos fenômenos de visão, um exemplo. E outros dicionários nossos registram a forma ótica como variante de óptica. A dúvida aqui, que sempre me chamou a atenção,
se deve ao sentido original de ótico, que é relativo ao ouvido, vem do grego óticos. Voltando agora para Descartes, no campo da óptica, por exemplo, seus trabalhos são tão importantes quanto originais, especialmente no que se refere às leis da reflexão e da refração da luz. Por que é interessante isso aqui para nós? Porque nós vamos estudar as cores, a importância das cores em nossa existência. No campo da geometria, sua obra representa uma das mais notáveis e engenhosas concepções do espírito humano. E aqui nós vamos estudar o quê? Os símbolos, daqui a pouco. A utilização de seu método para a solução dos problemas relacionados com o cálculo infinitesimal e sua aplicação à mecânica foram de extraordinárias consequências para o progresso da física teórica no decorrer dos séculos XVII e XVIII, e muita coisa que nós utilizamos diretamente no nosso treinamento. Então, quando vocês chegam na academia hoje, nós oferimos a sua temperatura. Então, representações cartesianas de fenômenos tão simples como a variação de temperatura de um doente ou a flutuação dos fenômenos meteorológicos que permitem avaliar, por um simples exame das curvas, representadas num sistema de eixos coordenados, a marcha de uma transformação e prever com certa precisão seu desenvolvimento, atestam a extraordinária difusão do método de Descartes e a sua importância para o progresso dos conhecimentos humanos. Vamos falar agora sobre o vencer a nós mesmos. Descartes aconselhava o modo de ser resoluto nas ações, pois a inconstância, derivada da instabilidade das opiniões, provoca a intranquilidade da alma. E afirmava que devemos procurar vencer mais a nós mesmos e aos nossos próprios pensamentos do que as circunstâncias ou a ordem do mundo. Para Descartes, a verdadeira generosidade, que dá ao homem a verdadeira estimação de si mesmo, consiste em parte no seu conhecimento do que pode dispor livremente de sua vontade, e, por outro lado, na resolução firme e constante de usar essa liberdade para agir da melhor maneira possível, de acordo com a razão. De acordo com o método proposto por Descartes, se desejamos estender a certeza matemática ao conjunto do saber, devemos seguir regras de utilização da intuição e da dedução. E aqui voltamos ao normal do nosso estudo, foi onde nós terminamos. Então, ele resumiu, no famoso discurso do método, as regras de emprego da análise e da síntese. E as regras cartesianas são as seguintes que a gente vai discutir agora. A análise deve ser completa, com o objetivo de distinguir com o máximo de precisão possível todos os elementos que compõem o objeto estudado, quer este objeto seja mental, como uma ideia, ou físico, como a água em que o químico desdobra em oxigênio e hidrogênio. A síntese deve ser gradual, conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para chegar pouco a pouco, como que por graus, até o conhecimento dos mais complexos. Ou seja, é sempre necessário, por referência à análise anterior, recompor o objeto segundo a ordem que estabelece um elo de dependência e como que uma hierarquia entre os elementos componentes. O controle mútuo. Análise e síntese devem caminhar unidas, porque elas se controlam uma pela outra. A análise, se empregada exclusivamente, não vai ser interessante. O exclusivo recurso à síntese também, por seu lado, tenderia a favorecer construções prematuras e arbitrárias. A análise ajudará, portanto, a prestar sínteses objetivas e a corrigir as sínteses artificiais. A síntese permitirá verificar se a análise foi completa. Análise e indução, síntese e dedução. Então, fica fácil agora discernir em que se assemelham e diferem a análise e a indução, a síntese e a dedução. Análise e indução.
A indução é uma espécie de análise, uma vez que decompõe o objeto complexo, dado a experiência, com o fim de apreender nele a essência, a natureza, a causa, o princípio ou a lei. Nos dois casos, estamos em face de um processo regressivo, isto é, inverso da ordem natural, no qual as partes são, ao menos logicamente, anteriores ao todo, e o simples anterior ao complexo. Síntese e dedução. Dedução é uma espécie de síntese, uma vez que consiste em ir dos princípios às consequências, o que é uma composição, ou seja, um processo progressivo conforme a ordem natural das coisas. Resumindo isso tudo, podemos colocar então 4 regras de utilização da intuição e da dedução. Primeiro, a regra da evidência. Devemos evitar todas as prevenções, conjunto de preconceitos, e precipitações para colher apenas ideias claras e distintas. Regra da análise. Devemos dividir nossos problemas no maior número possível de partes para poder melhor resolvê-los. É o que eu sempre disse a vocês. Devemos ser diabólicos, dividir na maior quantidade de partes possíveis. 3. Regra da síntese. Devemos distinguir entre as verdades mais simples, independentes e absolutas, das verdades mais complexas, condicionadas e relativas. Esta regra pressupõe a ordenação das partes, segundo o critério da relação constante entre elas, de modo que possam ser comparadas com base na mesma unidade de medida. 4. Regra da enumeração. Devemos selecionar exclusivamente o que for necessário e suficiente para a solução de um problema, evitando as omissões. E como eu coloquei na última aula, eliminando qualquer coisa que seja supérflua. É por isso que vocês já me ouviram falar várias vezes que o nosso é um método progressivo. Porque parte de acordo com a ordem natural das coisas, como em composição, do simples para o mais complexo, adicionando em síntese ou dedução. Então é por isso que eu sempre peço, quando alguém vai me substituir, por favor, não inventa, passando lá sequência de movimentos que aparentam ser interessantes, mas ele já foge à regra de partir do simples para o mais complexo, ou seja, do método progressivo. Aprende-se, por exemplo, o Zenku Tsudachi, Gedambarai, Oizuki, todos em deslocação, em Oyashi. A partir daí já é possível fazer o Taikyoku Shodan ou Nidan. Só acrescentando o Koku Tsudachi, um Chudan, um Chuke, já se pode partir para o Taikyoku Sandan. No caso oposto, aprende-se um Gankaku, por exemplo, um kata considerado avançado. Normalmente aprende-se o kata todo. A partir daí, do todo, montamos o Kihon com cada um dos movimentos isolados. E aí vamos praticar esse Kihon. E depois de um bom tempo de prática, ou de tempo de habilidade, né, o Fu, efetuamos a síntese já em outro nível. A ideia é se aplicar esses princípios a todos os conhecimentos dignos de serem assimilados por completo. Meus amigos, um bom descanso para todos vocês, vida longa e próspera. Oyasu Minasai. Bom descanso a todos. Tchau, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite.